Testemunho CCB, jovem curou síndrome Sturge-Weber no culto, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol brilhava forte, mas o coração da família estava pesado. Meu nome é Mateus, tenho 23 anos, e desde que me entendo por gente, minha vida foi marcada por uma luta silenciosa contra uma doença rara chamada Síndrome de Sturge-Weber. Essa síndrome é um distúrbio neurológico que afeta os vasos sanguíneos do cérebro, causando manchas vinho do porto no rosto, convulsões frequentes, dores de cabeça insuportáveis e, em muitos casos, atraso no desenvolvimento. Desde pequeno minha mãe, Dona Maria, me levava aos médicos, que sempre davam o mesmo diagnóstico: não há cura, só tratamento para aliviar os sintomas. Mas minha mãe, uma mulher de fé inabalável, nunca aceitou essa palavra como final. Ela sempre dizia: meu filho, Deus é maior que qualquer doença. Ele tem o último dizer. Os primeiros anos foram os mais difíceis. As crises de convulsão começaram quando eu tinha apenas 3 anos. Lembro como se fosse hoje. Estávamos na sala de casa, eu brincando com meus carrinhos no chão, quando de repente tudo ficou escuro. Meu corpo começou a tremer sem controle, os braços e pernas se contraíam, e eu não conseguia nem gritar. Minha mãe, assustada, me pegou no colo e correu para o hospital mais próximo. Os médicos disseram que era epilepsia refratária, um dos sintomas da síndrome. A partir daí, minha vida virou uma rotina de remédios fortes, exames e internações. Tomava comprimidos que me deixavam sonolento o dia todo, injeções que doíam muito, e mesmo assim as crises voltavam. Minha mãe chorava todas as noites, pedindo a Deus que me livrasse daquele sofrimento. Meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, sempre colocava as mãos sobre minha cabeça e clamava: Senhor, tem misericórdia deste menino. Tu és o médico dos médicos. À medida que eu crescia, os problemas só aumentavam. As manchas roxas no meu rosto, que cobriam quase todo o lado esquerdo, chamavam a atenção das pessoas. Na escola, as crianças zombavam, me chamando de roxo manchado. Era dolorido, mas minha mãe sempre me ensinou a não ligar. Deus não olha a aparência, filho. Ele olha o coração, ela dizia. Mas não eram só as marcas no rosto. As dores de cabeça eram tão fortes que muitas vezes eu não conseguia nem levantar da cama. Os médicos falavam em cirurgia e mais remédios em terapias, mas nada adiantava. Minha visão também foi sendo afetada e aos 16 anos comecei a perder a visão do olho esquerdo. Foi então que minha mãe, depois de uma noite inteira em oração, disse: vamos buscar a Deus de outro jeito. Não é nos hospitais que está a nossa cura, é na casa do Senhor. Começamos a frequentar a Congregação Cristã no Brasil com mais assiduidade. Todo domingo, toda quarta-feira, todos os cultos especiais, estávamos lá. Minha mãe orava sem parar, meu pai jejuava, e eu, mesmo com dor, tentava louvar a Deus. Mas as crises continuavam. Uma noite, depois de um culto, tive uma convulsão tão forte que desmaiei. Os irmãos me levaram para a sala dos obreiros, e o irmão que presidia o culto orou por mim com lágrimas nos olhos. Senhor Jesus, este jovem é teu. Tu o conheces pelo nome. Livra-o deste mal, em nome de Jesus. Eu ouvia tudo, mas não conseguia responder. Só sentia uma dor tão grande que pensei que fosse morrer. Quando acordei, estava em casa, na minha cama, com minha mãe ao meu lado, chorando baixinho. Ela segurou minha mão e disse: filho, não desista. Deus vai te curar. Eu sinto no meu coração. Os anos se passaram, e mesmo com toda a fé, a doença parecia não ceder. Os médicos diziam que meu caso era grave, que as lesões no cérebro estavam aumentando, que eu poderia ter um derrame a qualquer momento. Minha mãe, porém, não se abalava. Ela lia a Bíblia todos os dias, especialmente os Salmos, e me lembro de uma noite em que ela me chamou no quarto e disse: Mateus, Deus falou comigo. Ele disse que a tua cura está próxima. Não é mais questão de tempo, é questão de fé. Eu queria acreditar, mas o cansaço e a dor às vezes me faziam duvidar, até que chegou o dia que mudaria tudo. Era uma quarta-feira, dia de culto de doutrina. Eu tinha passado a semana toda com dores de cabeça terríveis e uma crise no domingo anterior. Cheguei à igreja fraco, quase sem forças, mas determinado a estar ali. O culto começou como sempre com hinos de louvor. Cantamos Jesus, tua graça me basta, e enquanto cantava, senti uma paz estranha no coração, como se algo estivesse para acontecer. O irmão que estava presidindo começou a falar sobre a fé que move montanhas, sobre como Deus ouve o clamor do seu povo. De repente ele parou, olhou para mim e disse: há alguém aqui que está sofrendo com uma doença que os médicos disseram não ter cura. Mas Deus está dizendo que hoje é o dia da tua libertação. Meu coração começou a bater forte. Era como se aquelas palavras fossem só para mim.
O irmão então pediu que todos os que precisavam de cura se levantassem. Minha mãe me segurou pelo braço e me ajudou a ficar de pé. Eu tremia, não só pelo esforço, mas pela emoção. O irmão veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Senhor Jesus, tu que saraste os leprosos, os cegos, os paralíticos, sara este jovem agora mesmo. Em nome de Jesus, eu ordeno que esta síndrome saia do corpo dele. Que os vasos sanguíneos se normalizem, que as manchas desapareçam, que as dores cessem, que a visão seja restaurada em nome de Jesus. Enquanto ele orava, senti algo quente percorrer meu corpo, como uma corrente elétrica. Minhas pernas, que antes tremiam, ficaram firmes. A dor de cabeça que me atormentava há dias sumiu instantaneamente. Quando o irmão terminou a oração, ele me olhou nos olhos e disse: Irmão, você está curado. Deus te curou agora mesmo. Vá para casa e veja o que o Senhor fez. Eu não conseguia acreditar. Minha mãe chorava, abraçada em mim, e os irmãos ao redor davam glória a Deus. Saímos da igreja naquela noite com uma alegria que não cabia dentro de nós. Chegando em casa, fui direto para o espelho. As manchas roxas no meu rosto, que sempre foram tão marcantes, estavam desaparecendo. Não eram mais tão escuras e em alguns lugares a pele já estava normal. Minha visão, que estava turva no olho esquerdo, estava clara. Eu conseguia enxergar tudo com nitidez. Minha mãe gritou de alegria: Deus fez! Deus fez o que os médicos disseram que era impossível. Nos dias seguintes, fui ao médico para fazer novos exames. O neurologista que me acompanhava há anos ficou boquiaberto. Os exames mostravam que as malformações nos vasos sanguíneos do cérebro tinham desaparecido. Não havia mais sinais da síndrome. As convulsões pararam completamente. O médico, que sempre foi cético em relação à fé, não tinha explicação. Isso é um milagre, foi tudo que ele conseguiu dizer. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, testemunhou: Não é milagre, doutor, é Deus. Ele ouviu nossas orações. Hoje, passados 2 anos desse dia, vivo uma vida completamente normal. Não tomo mais remédios, não tenho mais dores, minha visão está perfeita, e as manchas no rosto desapareceram por completo. Mas o mais importante não é a cura física, e sim a transformação espiritual que aconteceu em minha vida. Antes eu orava com dúvida, com medo de não ser ouvido. Hoje, oro com certeza, porque vi o poder de Deus agindo na minha vida. Minha mãe sempre diz que Deus não só me curou, mas me deu uma nova oportunidade de servir a Ele. E é isso que faço. Hoje sou um jovem ativo na igreja, participo dos cultos, ajudo nos trabalhos da mocidade e testemunho aonde vou do que Deus fez por mim. Muitas vezes as pessoas me perguntam: como você teve tanta fé? E eu respondo que não foi a minha fé, foi a fé da minha mãe, foi a fé dos irmãos que oraram por mim, foi a fé de uma igreja que não desistiu de clamar. Aprendi que Deus não olha para a nossa força, mas para o nosso coração. Ele não exige que sejamos perfeitos, só que confiamos nele. Houve momentos em que pensei em desistir, em que a dor era tão grande que eu não via saída. Mas Deus, em sua misericórdia, nunca me abandonou. Ele estava ali mesmo quando eu não o sentia. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Nas noites de choro, Ele estava presente. Nas crises que pareciam não ter fim, Ele estava sustentando. Nos momentos em que os médicos não tinham mais esperança, Ele estava preparando a minha cura. E quando menos esperei, no meio de um culto simples, sem alarde, sem show, Deus manifestou seu poder e mudou a minha história. Quero deixar aqui o meu testemunho para que outros que estão passando por lutas semelhantes não desanimem. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda faz milagres. Não importa o que os médicos digam, não importa o que as pessoas falem, o que importa é o que Deus diz. E Ele diz que é o nosso curador. Ele diz que tem poder para transformar a nossa dor em alegria, a nossa fraqueza em força. Hoje minha família e eu só temos a agradecer. Agradecer por cada oração respondida, por cada lágrima enxugada, por cada noite de dor que se transformou em manhã de vitória. E acima de tudo, agradecer por um Deus que não só nos ouve, mas age em nosso favor. Que este testemunho seja uma bênção na vida de quem lê, e que muitos possam crer que onde há fé, há poder, e onde há poder, há milagres. A Deus toda a glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Testemunho CCB. Jovem curou síndrome Sturge-Weber no culto. Congregação Cristã no Brasil. Continuação, uma história de fé, dor e milagre nos bastidores da obra do Senhor. O peso da cruz invisível, os dias que precederam o milagre. Não eram apenas as manchas vinho do Porto em meu rosto que me marcavam. Não era só a dor de cabeça latejante que me acordava às 3 da madrugada, como um relógio macabro. Era o olhar dos outros.
O silencioso julgamento nos corredores da escola, as cochichadas nas filas do mercadinho do bairro, até mesmo o constrangimento velado de alguns irmãos na igreja que, sem querer, me fitavam com pena. Coitado, Deus permite, mas por quê? Eu ouvi essa pergunta não em palavras, mas nos suspiros, nos olhos baixos, nas mãos que hesitavam em me cumprimentar com um aperto de mãos firme, como se eu fosse quebrar. Minha mãe, Dona Maria, sempre dizia: filho, o Senhor não erra. Se Ele permitiu, é porque tem um propósito. Mas havia noites em que, sozinho no quarto, eu gritava no travesseiro: qual propósito, Deus? Qual é a lição que eu ainda não aprendi? As crises epiléticas tinham se tornado mais frequentes. Os médicos falavam em progressão da síndrome, em lesões cerebrais irreversíveis. O neurologista, após uma ressonância, olhou nos meus olhos e disse seco: prepare-se. Com o tempo você pode perder a visão do olho direito, a mobilidade de um lado do corpo e pior, eu tinha 18 anos. 18 anos e uma sentença de morte lenta. Foi numa dessas noites, depois de mais uma crise que me deixou prostrado no chão do banheiro, que meu pai, seu João, um homem de poucas palavras mas de fé inquebrantável, entrou no quarto carregando a Bíblia aberta em Isaías 53, 5. Ele sentou na beira da minha cama, passou a mão calejada de trabalhador braçal na minha testa suada e leu pausadamente. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria. Mas a dor era real. A medicação me deixava tonto, a visão embaçada, o corpo fraco. Como crer em cura quando cada célula do meu ser gritava doença? A igreja como refúgio e às vezes como espelho da dor. A Congregação Cristã no Brasil era meu porto. Não por acaso, mas porque ali, entre os hinos sem instrumentos, as orações em uníssono e o cheiro de café depois dos cultos, eu sentia que pertencia a algo maior. Mas até mesmo ali, a luta era diária. Lembro-me de um domingo em que o irmão Paulo, um dos presbíteros, me chamou para ajudar a distribuir os hinos antes do culto. Era uma tarefa simples, mas minhas mãos tremiam. Um dos irmãos mais novos, sem má intenção, perguntou: Irmão Lucas, você tá bem? Sua mão tá tremendo igual a do meu avô quando ele tava doente. Eu sorri, engoli o nó na garganta e respondi: tô sim, irmão. É só, cansado. Mas não era cansaço. Era a síndrome. Era o medo. Era a vergonha de ser o doente na casa do Senhor. Naquela mesma semana, durante a escola dominical, a irmã Clara, uma senhora de quase 80 anos que conhecia a Bíblia de cabo a rabo, me puxou pelo braço depois da aula. Meu filho, Deus me acordou ontem à noite com um sonho. Vi você de pé, forte, sem nenhuma mancha no rosto. E ouvi uma voz dizer: o meu filho será um testemunho. Eu quis chorar, quis gritar, quis acreditar, mas a voz do médico ainda ecoava, irreversível. A noite do desespero, e a oração que quebrou o céu. Foi numa quarta-feira, dia de culto de doutrina. Eu tinha ido contra a vontade, arrastado por minha mãe que insistia: vamos, filho, o Senhor sabe o que faz. Mas eu estava exausto. Exausto de orar. Exausto de acreditar. Exausto de ser o caso de fé da igreja. O culto começou como sempre. Hinos, leitura da palavra, exortação. O irmão José, nosso pastor, falava sobre Hebreus 11, o capítulo da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, ele repetia. Eu fechava os olhos, mas via apenas as imagens da última ressonância. As manchas no meu cérebro, os vasos sanguíneos deformados. De repente, no meio da pregação, senti uma dor aguda atrás dos olhos. Era como se alguém estivesse cravando uma faca no meu crânio. Gemi baixo, segurei a cabeça, tentei me levantar para sair, mas minhas pernas falharam. Caí de joelhos no banco de madeira. Foi então que ouvi. Não foi um som. Foi um chamado. Uma voz que não era voz, mas uma certeza no espírito: levanta-te. Hoje é o dia. Meu corpo doía. Minha mente gritava para desistir. Mas algo dentro de mim, algo que não era eu, me fez erguer as mãos trêmulas e clamar: Senhor, se o Senhor quiser, me cura. Não foi um grito. Foi um lamento. Um último suspiro de fé antes de afundar. E então, o culto parou. O silêncio que precedeu o milagre. O irmão José interrompeu a pregação. Todos os olhos se voltaram para mim, ajoelhado, com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado. Não havia música. Não havia coros de glória a Deus. Havia apenas um silêncio tão denso que dava para ouvir as batidas dos corações. O pastor se aproximou, colocou a mão na minha cabeça e orou, não com palavras bonitas, mas com autoridade. Em nome de Jesus Cristo, eu determino que esta doença saia deste corpo.
Que os vasos sanguíneos se restaurem, que as manchas desapareçam, que a dor acabe agora. Porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu senti. Não foi uma emoção. Foi uma onda. Uma corrente elétrica que percorreu da minha cabeça aos pés. Meus dedos, que há meses formigavam sem parar, de repente ficaram quentes. Minha visão, que estava embaçada, clareou como se alguém tivesse limpado um vidro empoeirado. E então, eu soube. Não precisei olhar no espelho. Não precisei de um médico. Eu sabia que estava curado. A confirmação, quando o céu responde à terra. O culto terminou em louvor. Não um louvor ensaiado, mas um clamor espontâneo. Irmãos chorando, abraçando uns aos outros, glorificando a Deus. Minha mãe, que estava sentada no banco da frente, correu até mim, tocou meu rosto e gritou: Lucas, olha o teu rosto. Eu passei a mão onde antes estavam as manchas roxas. Nada. A pele lisa. Normal. Mãe, eu tô vendo direito. A dor foi embora. O irmão Paulo, o mesmo que semanas antes tinha notado o meu tremor, agora me olhava boquiaberto. Glória a Deus. Isso é milagre, irmão. Isso é poder do Altíssimo. Mas o melhor ainda estava por vir. Na manhã seguinte, meu pai me levou ao mesmo neurologista que havia me dado a sentença de morte. O médico cético fez novos exames. Uma ressonância, testes de visão, exames de sangue. Quando ele saiu da sala com os resultados, seu rosto estava pálido. Isso não é possível. As lesões sumiram. Os vasos estão normais. É como se você nunca tivesse tido Sturge-Weber. Meu pai, com a Bíblia na mão, sorriu e disse: Doutor, para Deus, nada é impossível. A vida depois do milagre, o preço da bênção. Muitos pensam que depois de um milagre, a vida se torna um mar de rosas. Não é bem assim. Nos dias seguintes, fui bombardeado por pedidos de oração. Pessoas que eu nem conhecia me procuravam na igreja, no trabalho, até na rua, querendo que eu impusesse as mãos nelas. Alguns vinham com fé genuína, outros com desesperança. Alguns até com cobrança: se Deus te curou, por que minha filha ainda está doente? Foi então que o irmão José me chamou para uma conversa séria. Lucas, você agora é um testemunho vivo. Mas lembre-se, a cura não foi para você se tornar um curandeiro, mas para glorificar a Deus. Não é você que cura. É Ele. Seu papel é apontar para Jesus, não para você mesmo. Essas palavras me salvaram. Porque a tentação de me orgulhar era real. A tentação de achar que eu tinha algum poder especial era grande. Mas toda vez que eu olhava para as minhas mãos, as mesmas que antes tremiam de dor, eu lembrava: isso não foi eu. Isso foi graça. O cotidiano da fé, entre milagres e tentações. Hoje, 5 anos depois, minha vida é normal. Trabalho como mecânico, casumei com a irmã Ana, uma moça da igreja que esteve ao meu lado nos piores momentos, e temos um filho, o Davi, que nasceu saudável, sem nenhuma marca da síndrome que quase me destruiu. Mas a batalha não acabou. Às vezes, ainda sinto um formigamento no rosto, um medo irracional de que tudo volte. Em dias assim, minha esposa me lembra. Lembra do que o Senhor fez. Ele não te curou para te abandonar. E ela tem razão, porque a fé não é só para os momentos de milagre. É para as manhãs em que acordamos com dores, para as noites em que a dúvida aperta, para os dias em que o mundo pergunta: onde está o seu Deus? E a resposta está lá, gravada não só na minha pele agora limpa, mas na minha alma. Ele está aqui. Sempre esteve. Um chamado à fé para quem ainda luta. Se você está lendo isso e pensa: mas o meu milagre ainda não veio, eu quero te dizer uma coisa: Deus não está surdo. Ele ouve cada lágrima que cai no travesseiro, cada oração sussurrada no escuro, cada grito de dor que ninguém mais escuta. Talvez a cura não venha como você espera. Talvez não venha quando você espera. Mas uma coisa eu sei: Deus não desiste de seus filhos. Eu já estive no vale da sombra da morte. Já senti o gosto amargo do desespero. Já olhei no espelho e não reconheci o rosto que me encarava. Mas hoje, quando olho para trás, vejo que até nas trevas, Deus estava lá, não para me abandonar, mas para me transformar. E se Ele fez isso por mim, um jovem sem nada de especial, só com uma fé pequena e um coração quebrado, imagine o que Ele pode fazer por você. O culto que nunca acaba. Todo domingo, quando entro na Congregação Cristã no Brasil, sinto o cheiro da madeira dos bancos, ouço o som dos hinos cantados à capela, vejo os irmãos de mãos dadas e lembro: aqui, Deus me encontrou. Não foi num palco. Não foi num programa de TV. Foi num culto simples, entre pessoas simples, onde o poder de Deus se manifestou não por causa de nós, mas apesar de nós. E é por isso que quando cantamos a Jesus, o nosso amor, eu canto com lágrimas nos olhos. Porque sei que aquelas palavras não são só uma música. São a minha história.
Deus cura. Deus libera. Deus transforma. E se Ele fez isso uma vez, Ele fará de novo. Porque o Deus de ontem é o mesmo de hoje. E Ele ainda faz milagres. Que este testemunho seja uma semente de fé na vida de quem lê. Que quem está doente seja curado. Que quem está quebrado seja restaurado. Que quem está sem esperança encontre nele a razão para levantar. A Deus e só a Ele toda a glória, honra e louvor, agora e para sempre. Amém.